Olá, meu nome é Júlia e falarei um pouco sobre vetores nesta aula. Algumas quantidades são completamente caracterizadas por um número. Por exemplo, se digo que levei 20 minutos almoçando hoje, o tempo de duração do almoço está completamente caracterizado. Por isso dizemos que o tempo é uma grandeza escalar. Outras quantidades precisam de informação sobre direção e sentido para serem completamente caracterizadas. Se peço para você pegar um lápis que está a 1 metro da sua mão, para fornecer a localização completa, ainda falta dizer em qual direção e o sentido o lápis está. Quando falo que está a 1 metro da sua mão na vertical para baixo, agora sim, localizei completamente o lápis. A posição é uma grandeza vetorial. 1 metro é o módulo do vetor. A vertical é a direção e para baixo é o sentido desse vetor. Outros exemplos de grandezas vetoriais são força, velocidade e aceleração. Outros exemplos de grandeza escalar são massa e temperatura. Vamos ver um exemplo de vetores. José está assistindo aula e decide sair para ir ao banheiro. Vemos no desenho uma planta da sala. Vamos utilizar os eixos X e Y para ajudar-nos a falar sobre a localização de alguma coisa na sala. Este será nosso sistema de referência. Decidimos fazer os eixos iniciarem no fundo da sala à esquerda, o eixo Y cresce em direção à frente da sala e o eixo X cresce da esquerda para a direita. A posição inicial de José é indicada pela seta A, ou melhor, pelo vetor A, que tem coordenadas x igual a 4 metros e y igual a 6 metros, o que pode ser representado como A com uma seta em cima é igual a 4 metros x chapéu mais 6 metros y chapéu. José anda de sua posição inicial até a porta, que fica na posição x igual a 8 metros e y igual a 8 metros. Esta posição final de José será representada pelo vetor B. Podemos escrever que B com seta em cima é igual a 8 metros x chapéu mais 8 metros y chapéu. Essas são as posições inicial e final de José. Podemos também falar do deslocamento de José, representado pelo vetor D, que andou 4 metros na direção x, foi da posição x igual a 4 até x igual a 8 metros, e 2 metros na direção y, foi da posição y igual a 6 até a posição y igual a 8 metros. O vetor deslocamento D é igual a 4 metros na direção x, mais 2 metros na direção y. A posição final de José pode ser obtida a partir da posição inicial somado o deslocamento. Dizemos que o vetor B de posição final é igual ao vetor A mais o vetor D. Sempre que quisermos somar dois vetores e tivermos sua forma geométrica, ou seja, seus desenhos, basta desenharmos um vetor na sequência do outro, assim como o vetor A e o vetor D estão desenhados. O vetor resultante de sua soma pode ser obtido ligando as duas pontas soltas, sendo que a origem do vetor soma B estará junto à origem solta e a ponta do vetor soma B estará junto à ponta solta. Também podemos utilizar as expressões algébricas dos vetores A e D para obter o vetor soma B. B é igual a A mais D, que é igual a 4 metros em x mais 6 metros em y, mais 4 metros em x mais 2 metros em y, resultando em 8 metros em x mais 8 metros em y, como já sabíamos que era o vetor B. Se quisermos saber a posição inicial A partir do conhecimento da posição final B e do deslocamento D, podemos dizer que a posição inicial A é igual à posição final B menos o deslocamento D. E faremos então uma subtração de dois vetores para obter o vetor diferença. Para tanto, utilizamos o conceito de vetor oposto. O vetor oposto AD é o vetor menos D. Ele é um vetor com o mesmo módulo e mesma direção de D, mas de sentido oposto, ou seja, aponta para o lado contrário de D.
Agora, utilizamos o que já sabemos de soma de vetores e somamos o vetor b ao vetor menos d. Para fazermos a soma geométrica, desenhamos o vetor b, desenhamos o vetor menos d na sequência e ligamos as pontas soltas para obter o vetor a, igual a b menos d. Para obtermos a subtração algébrica, basta subtrairmos as expressões algébricas. A é igual a b menos d. Vamos utilizar a posição inicial A de José para falarmos sobre componentes de vetores, módulo e direção. Podemos localizar completamente José na sala explicitando suas componentes, como já fizemos, ax igual a 4 metros e a y igual a 6 metros. Mas podemos dar a informação de outra forma, falando a distância que José está da origem de nosso sistema de referência, esse seria o módulo do vetor A, e qual o ângulo θ que a direção de A faz com o eixo x. O módulo do vetor A pode ser obtido através do teorema de Pitágoras, observando que as componentes ax e a y juntamente ao vetor A formam um triângulo retângulo. O teorema de Pitágoras nos diz que a ao quadrado é igual a ax ao quadrado mais a y ao quadrado. Então, o módulo do vetor A é igual a raiz quadrada de ax ao quadrado mais a y ao quadrado. No nosso caso, a será igual a raiz de 4 metros ao quadrado mais 6 metros ao quadrado, que é igual a 7,21 metros. Para obtermos o ângulo θ, basta observarmos pela figura que tangente de θ é igual a y dividido por ax. Portanto, θ será igual ao arco tangente de AY sobre AX, que no nosso caso é 6 metros dividido por 4 metros. Descobrimos que θ é igual a 56,3 graus. Vamos supor que sabemos o ângulo θ que o vetor A faz com o eixo x e seu módulo, mas não conhecemos seus componentes ax e ay e queremos conhecê-las. Observamos que ax e ay fazem um ângulo de 90 graus entre si. Portanto, o triângulo composto pelos componentes ax e ay e pelo vetor A é um triângulo retângulo. As relações de seno e cosseno do ângulo θ nos permitirá obter as componentes ax e ay. O seno de θ é igual a y sobre a. Portanto, a y é igual a A vezes o seno de θ, que no nosso caso é igual a 7,21 metros vezes seno de 56,3 graus, que é igual a 6 metros, que já conhecíamos para a componente AY. A expressão de cosseno do ângulo nos dará de forma semelhante a coordenada AX, como mostrado.